Começou. Então, boa tarde a todos, né? Mais uma live especial do Ibraspal, Instituto Brasil-Palestina, e nós começamos hoje enviando as nossas condolências ao Líbano, né? A Beirute, especialmente, pela tragédia vivida durante essa semana, né? E lamentamos muito as mortes, as perdas, a tristeza, né, de ver uma cidade devastada, um povo devastado, mas certamente é um povo resistente, como o povo palestino, né, que resiste, né, bravamente, né, pelo seu país, pela sua história, uma história importante, principalmente uma história importante dentro do Brasil. Nós temos aqui uma migração árabe-libanesa, árabe-sírio-libanesa extremamente grande, né, importante na formação da nossa identidade brasileira. Uma outra tristeza que nós também do Ibraspal lamentamos profundamente, nos juntamos ao povo brasileiro, é esse número triste, né, de 100 mil mortos, né, no Brasil por coronavírus. E eu queria colocar aqui a todos os familiares, todas as pessoas que hoje estão chorando, que não puderam velar os seus entes queridos, que não puderam estar ao lado do seu familiar neste momento tão doloroso, o nosso afeto, o nosso abraço, a nossa consideração, e que todos os brasileiros juntos lutemos, né, contra esse governo fascista, genocida, né, que ainda não construiu um plano para, pelo menos, minimizar as dores do nosso povo, para facilitar, né, a igualdade de acessos, porque se estamos todos no mar, neste mar os barcos são muito diferentes, assim como a gente vê acontecer na Palestina atual, né? Eu tenho a felicidade hoje de coordenar uma live de mulheres, né? E isso para nós é um grande prazer, né? Principalmente para o Ibraspal, porque a causa palestina não é uma causa de homens, né? É uma causa de um povo, é uma causa de uma história, e nesse povo tem homens e mulheres, tem crianças, tem velhos, tem adultos, né? Então eu fico muito feliz que a Jan, né, Sadiq tenha aceitado, né, o convite, assim como a Luciana, né? Me honra muito, né, ter sido escolhida para coordenar esta live e para poder trazer um pouco mais de conhecimento, né, para o nosso povo, para a nossa cidade, para o nosso país, para as nossas famílias, né, que estão nos assistindo, né? Recentemente, eu fiquei novamente surpreendida por um enquete que foi feito durante uma das nossas lives, que muitas pessoas ainda associam a causa palestina a um problema religioso entre muçulmanos e judeus. Então, essa live também contribui, né, para que as pessoas aprendam que não é uma questão religiosa, não, quem luta pela Palestina não está lutando contra judeus, né? Não está lutando contra a religião judaica, né? As pessoas estão lutando contra o seu direito de retorno à sua terra, direito à sua terra, à sua história, aos seus valores e também à sua religião. É preciso lembrar que os palestinos não são todos muçulmanos, são cristãos, são agnósticos, são ateus, então a gente não está falando de um grupo único, a gente está falando também de um grupo muito heterogêneo, né? Então, hoje, para começar a nossa história, o livro coordenado pelo Fábio Bacila e pela Arjan Sadiq, Oriente Médio, Palestina, pesquisados a partir do Brasil, reflexões marginais e críticas. Então, a Arjan vai trazer um pouco desse panorama, o que foi, né? Eu vou começar pela Arjan, para depois, como a própria Luciana é uma das autoras do livro, eu vou começar pela Arjan, para ela contar um pouco como foi organizar este livro, as dificuldades, né? As facilidades, até de que forma a gente pode trazer essas questões, né? De que forma a gente pode pensar
como é que a Palestina aí foi sendo recontada dentro do livro, né? Como é que essa causa foi sendo recontada e como é montar essa coxa de retalhos, né, Rajan? A dificuldade que é, e eu queria que você também trouxesse para o público de modo geral, quem sabe a gente não consegue também outros financiamentos para outros livros, para outras propostas, né? São tantos, como você mesmo acabou de me dizer, são tantos, a surpresa de ter tantos pesquisadores da Palestina, porque a questão editorial ainda também não tem esse espaço, né, que pode, então, ser valorizado. Né? Então, gostaria de que você começasse falando um pouco a respeito disso, e aproveito para agradecer novamente a sua participação com a gente aqui. Tá bem, professora, muito obrigada. Muito obrigada também pelo convite da senhora e pelo convite do IBRASPAL, do Instituto Brasil-Palestina, por essa parceria, né, da gente estar podendo dialogar sobre as produções, né, as produções acadêmicas que estão sendo realizadas aqui no Brasil, né, a partir, primeiramente, dessa obra que a gente vai falar especificamente, Oriente Médio e Palestina pesquisados a partir do Brasil, reflexões acadêmicas marginais e críticas, que foi organizado por mim e pelo Fábio Bacila Saad, que também é um descendente de palestinos, né, natural do Paraná, e professor atual da UFMA, né, ele é da História e professor da Universidade Federal do Maranhão, também fez seu doutorado na USP. E, bom, é interessante que, vou falar mais ou menos um pouco a história, né, um pouco a história do livro. Eu conheci o Fábio Bacila pelas redes sociais também, a partir de um artigo dele chamado Palestinos, as Vítimas Ulteriores do Holocausto. E aí entrei em contato com ele via Facebook e começamos a conversar e ele me falou do projeto desse livro e me convidou para participar como autora, né? É interessante que praticamente, talvez, metade dos autores desse livro nós não os conhecemos pessoalmente, né? São pessoas de vários lugares do Brasil, mas especificamente da região Sudeste e Sul. A maioria dos autores são dessas duas regiões. E nós não conhecemos. Nosso trabalho foi totalmente virtual, basicamente em e-mails, e conseguimos construir essa coletânea de artigos. E assim, logo depois que o Fábio Bacila conversou comigo, eu espontaneamente comecei a buscar pesquisadores que estudam essas temáticas, Oriente Médio, Palestina, contextos árabes e muçulmanos, né? Uma temática um pouco mais ampla que atravessam o Oriente Médio de modo geral. E nesse primeiro momento, nós conseguimos encontrar no Brasil 30 pesquisadores. 30 pesquisadores de mestrado e doutorado nas mais diferentes áreas, né? O nosso próprio livro, ele tem basicamente as áreas das ciências humanas e sociais, né? A antropologia, como é a área da professora, antropologia, relações internacionais, história, sociologia, a própria Luciana é do direito, a Soraya Misley é do jornalismo, tem pessoas também da área de história e eu da psicologia, o Roberto Mauro da geografia. Então, temos uma diversidade de autores de diferentes áreas, tanto na área de humanas quanto na área das ciências sociais, né? Nas áreas das sociais. E, bom, então, eu e o Fábio, quando a gente se deparou com mais ou menos esse número de 30 pesquisadores no Brasil, nós tivemos a ideia até de fazer uma obra de 2 volumes, né? Porque um volume só ficaria uma obra muito extensa. Mas, ao final, nós conseguimos que 14 autores conseguissem finalizar os seus artigos propostos, né? E desses 14 autores, nós temos 6 mulheres, né? Eu, a Luciana Garcia, a Soraya Misley, a Bárbara Caramuru, a Nina Galvão e a Tesla Stellet. Nós somos em 6 mulheres. E mais 8 homens, que são, se eu não me esquecer de alguém, mas o Fábio Bacila Saad, o Jamil Zueyev, o Danilo Guiral, o Felipe Irabarchi,
o Renato Costa e o próprio Roberto Mauro, basicamente esses oito autores, né? Todos nós nascidos no Brasil e alguns de nós com descendência palestina, como é o caso meu, da Soraya Misley, do Fábio Bacila, né? Então, e é interessante pensar, né? Muitas pesquisas sobre Palestina e Oriente Médio são desenvolvidas por brasileiros, né? Não são desenvolvidos necessariamente pelos descendentes, né? Ou de libaneses, sírios, jordanianos, palestinos, né? São os brasileiros que se interessam por essa temática, né? E é uma temática que vem sendo produzida, vem sendo intensificada na academia nos últimos anos, intensamente, né? Esses 30 pesquisadores que nós encontramos foram em pesquisas rápidas, mas depois eu aqui também, junto com o Graças, né, junto com o grupo da professora, a gente vai descobrindo quantas pesquisas tem sobre mundo árabe, mundo muçulmano, contextos árabes e contextos muçulmanos, aí especificamente sobre a Palestina, que é uma temática bastante debatida, e que essa temática ela vem sendo desenvolvida. Um problema que a gente se depara é que esses materiais, essas teses, dissertações, artigos e TCCs, eles estão muito dispersos, né? A gente está com uma dificuldade de unir esses materiais, né? Então, algumas pessoas vêm me procurar, estudantes de graduação, por exemplo, e falam, Jean, eu não consigo encontrar um lugar onde eu possa encontrar materiais sobre Oriente Médio, sobre Palestina. E tem. O que é mais contraditório é que tem bastante material, mas eles estão dispersos. E temos, junto com a FEPAL, com a Federação Árabe Palestina do Brasil, uma ideia de produzirmos um banco de dados onde a gente vai unir todos esses materiais, né, concentrar esses materiais que estão dispersos da produção brasileira sobre a temática Oriente Médio, Palestina, contextos árabes e contextos muçulmanos, né? Outra questão, como a professora também falou, que também é muito pouco debatida, é essa influência árabe, né? Essa influência árabe e muçulmana, porque também árabes não são necessariamente muçulmanos não são necessariamente árabes, né? A própria professora é um exemplo disso, é brasileira e muçulmana, que também é uma outra generalização muito presente, é que há um grande número, né, de árabes e muçulmanos no Brasil, né, uma quantidade, inclusive, de muçulmanos que vem aumentando, né, de acordo com Paulo Ilu, talvez na faixa de 200 mil, esses números, né, tem mais ou menos essa média. E então nós temos aqui imigrantes, temos descendentes, temos refugiados e temos convertidos ao Islã, como na palavra corretamente, revertidos ao Islã. Então, é uma temática muito pertinente para o Brasil, né? Nós precisamos compreender essa situação porque palestinos, libaneses, muçulmanos estão presentes no Brasil e, como a professora colocou, constituem a nossa identidade. Desde a culinária, na alimentação, nos hábitos, nas próprias palavras, né? Ainda indo com Portugal, com a influência muçulmana em Portugal. Então, é muito pertinente. Outra questão que nos motivou também a pensar esse livro tem relação, que também está ligado ao que o nosso Grupo Graças pesquisa, são as situações de xenofobia e especificamente de islamofobia que tem assolado, né, que está muito presente, inclusive no Brasil, né? E a gente vem trazendo essa pesquisa, a gente não tem debates muito específicos sobre islamofobia estritamente no livro, mas a islamofobia, a arabofobia e a própria palestinofobia, que é o que a professora tinha comentado no início, com essa questão da associação com terrorismo e como isso leva a uma aversão a esses grupos, a esses povos, a esses grupos étnicos e religiosos, que constitui, na verdade, generalizações, equívocos, distorções, muitas vezes vindos da mídia, né? Sobretudo pela mídia, mas também com muitos materiais científicos
que acabam reforçando esses estereótipos, essas discriminações e preconceitos contra esses povos e etnias aqui no Brasil, né? Então, isso foi uma outra questão que, na verdade, incita, né, e provoca a produção do nosso livro. Deixa eu ver aqui. Bom, outra questão também que é colocada no nosso livro, já na apresentação do Fábio, é a dificuldade também de alguns estudantes, principalmente iniciantes, de conseguirem adentrar nessa temática. Às vezes, o interesse do aluno ou da aluna acaba sendo desencorajado, né? Por exemplo, colocam que, mas essa temática ela é geograficamente muito distante, não tem relação com o Brasil, né? O que, como eu disse, né, a presença de árabes e muçulmanos no Brasil é significativa, então isso faz com que haja um interesse, né, da gente compreender essas realidades médio-orientais, né? E outra questão, esse processo na própria academia, que a gente está falando especificamente da academia, acaba sendo desencorajado. Mas é uma temática muito complexa, ou então não tem materiais muito acessíveis. Mas, felizmente, e o próprio livro é um exemplo disso, essas pesquisas estão sendo viáveis, estão se intensificando, e estão sendo produzidas e esperamos produzir cada vez mais esse tipo de material, né? Deixa eu trazer mais um pouco aqui. Bom, outra questão é um pouco as dificuldades, né? Como foi produzir uma obra dessa, né? Com 14 autores de diferentes lugares do Brasil e com diferentes temáticas, né? A nossa obra, ela é produzida de uma forma, quem tiver acesso vai perceber que a gente não parte de uma vertente específica, a gente ficou bem aberto a qualquer temática, a gente não definiu que vertente, por isso as diferentes áreas, não definimos algum posicionamento específico. Então, essa diversidade foi uma proposta também da obra. Então, por isso, uma grande variabilidade de discussão, né? Então, a gente tem a discussão a partir do terrorismo, a gente tem a discussão do Islã nos livros didáticos, com o material do Felipe, a gente tem a discussão do feminismo decolonial, com o artigo da Soraya Misley, a gente tem um material sobre, na perspectiva da psicanálise, que é do Jamil Zueyer, falando como, a partir de um olhar psicanalítico, os libaneses que sofreram bombardeio israelense em 2006 conseguiram fazer a sua resistência e sua resiliência psíquica. Tem um trabalho da Nina Galvão, que é muito bom também, falando sobre essa questão da coesão do discurso, né? E como isso traz uma coesão identitária para os israelenses, né? Que reconhecem o palestino como um grande inimigo, e como isso se constitui inconscientemente, a partir de uma leitura também da psicanálise. Então, a gente está numa perspectivas bastante abertas, mas, assim, de um modo geral, a medula do nosso trabalho é uma visão bastante crítica, para além do senso comum, e alguns também sempre com muita crítica ao colonialismo, sofrido, sobretudo, pela Palestina, mas também por outros países, territórios ou nações árabes. E outra questão também, a questão do colonialismo e do orientalismo, né? Então, Eduardo Said é um dos autores que está praticamente em todos os artigos desse livro, né? Bom, e as dificuldades, nós tivemos algumas, né? Eu acho que é importante também a gente colocar esses pontos, porque não é um mar de rosas, né? Primeiro que, por ser uma coletânea de artigos com diferentes pessoas de vários lugares, nós precisávamos que a opinião de todos tinha que ter validade para a gente definir alguma coisa. Desde a foto de capa, a foto de contracapa, né, a formatação,
o cumprimento de prazos. Então, assim, tudo isso tinha que ser definido. E aí a gente aguarda a opinião de cada autor, de cada autora. Alguns demoram mais, outros menos, né, para responder o e-mail. A gente acabou não aderindo a um grupo de WhatsApp, por exemplo, que talvez tornaria a questão mais dinâmica. Então, teve o cumprimento de prazos, teve a busca pela editora, né? A gente queria uma editora que disponibilizasse o livro gratuitamente por conta desse acesso, para facilitar o acesso. Se fosse uma obra comprada, não gratuita, as pessoas teriam um pouco mais de dificuldade para acessá-la, né? Então, isso foi um dos grandes objetivos que a gente lançou mão, né, da editora Navegando, né, organizado pela Lourdes Lucena. A revisão do conteúdo, a coleta de contribuição de cada autor, né, financeira. Não sei se como diz, mas a obra saiu quase R$ 4.000, né? Então, mesmo uma obra de download, de e-book, então não é uma obra impressa, então não foi um preço bastante acessível. E aí isso foi dividido entre todos os autores, né? Mas alguns passaram por algumas dificuldades financeiras durante a produção do livro, então nós tivemos que também buscar, a gente acabou buscando patrocínio ou uma ajuda financeira, e aí nesse caso a FEPAL teve uma grande contribuição, acho que ajudou com praticamente 50% do custo da obra, né, porque realmente não foi muito viável financeiramente. Mas com algumas dificuldades, né? A pandemia também atrapalhou, porque a editora diminuiu a produtividade dela, porque todo mundo começou a trabalhar em home office. Mas em julho, felizmente, dia 20 de julho, a obra estava disponibilizada e publicada, e a gente está com esse objetivo de talvez produzir mais obras nesse sentido. E outro, acho que, bom, e outra questão, a gente quer também, talvez, fazer um encontro com esses pesquisadores sobre contextos árabes e muçulmanos, sobre Oriente Médio e Palestina, talvez um encontro a nível nacional, exatamente porque nós estamos dispersos, nós não nos conhecemos pessoalmente, então seria uma oportunidade desse encontro de pesquisadores sobre essa temática a nível de Brasil, que é um projeto que a gente tem como ideal e quem sabe a gente consiga desenvolver mais para frente, né? Então vamos segurar um pouquinho aí, a Jane, você pode falar mais um pouquinho, para a gente passar um pouco a palavra para a Luciana Garcia, né, que é do NEB, que é o Núcleo de Violência, né, da USP de São Paulo. E eu queria ver um pouco a Luciana, desde a sua trajetória do mestrado, né, que já vinha trabalhando com essa temática, como foi, né, produzir esse artigo, e apontar alguns pontos principais que eu até aqui tinha listado com você sobre esse artigo e a importância de revisitá-lo. Eu acho que vale a pena falar dessa questão da Jordânia, né, e dessa restrição aos próprios palestinos, a questão do Setembro Negro, né, retomar um pouco a história do artigo e um pouco da sua história do teu mestrado, de como foi fazer a pesquisa sobre a causa palestina, e aí, no caso, era localizada no Brasil. Acho que é super importante, né, você trazer um pouco desse teu histórico, e eu agradeço novamente a sua participação, que é muito importante para nós aqui. Primeiro, eu quero agradecer o convite da Joana, da professora Franci Rose, do Marcos. Eu estou muito feliz de estar apresentando essa live com todo mundo, porque eu sempre fico feliz de falar sobre a Palestina em público. Eu acho que os pesquisadores brasileiros precisam ter mais espaço fora do nível acadêmico, fora da universidade, para falar sobre uma linguagem mais acessível, sobre o que é a causa palestina, o que é o conflito com Israel, quais são os conflitos, e no sentido de esclarecer sobre a complexidade da causa palestina, para evitar uma série de generalizações, né, que nós estávamos discutindo antes dessa live, essa questão de confundir os palestinos ou a luta nacional palestina com a questão do terrorismo, evitar certos estereótipos. Então, eu acho muito importante
ter mais simpósios, eventos desse sentido, para esclarecer e também explicar um pouco da complexidade desse conflito e da causa palestina em si. O meu mestrado foi realizado no Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo, e eu pesquisei a diáspora palestina no Brasil, mais especificamente os integrantes e simpatizantes da FEPAL. Então, foi um grupo mais específico no Fórum São Paulo. Tem muitos palestinos, claro que comparado com o número de sírios-libaneses é um número mais reduzido, também comparado à quantidade de palestinos no nosso aqui perto, né, no Chile, também é um número um pouco mais reduzido, mas nós temos uma comunidade muito importante em São Paulo, e principalmente na região sul do Brasil. Então, eu delimitei ao máximo, e eu escolhi pesquisar esses integrantes e simpatizantes da FEPAL, e eu fiz um trabalho de campo bastante amplo. Eu entrevistei muitas famílias aqui em São Paulo, famílias muçulmanas e cristãs, para saber um pouco sobre a questão da integração com o Brasil, a assimilação, o envolvimento com a questão da Palestina, com movimentos sociais no Brasil, com relação à brasilidade, com a identidade palestina. E entrevistando todas as famílias e também escrevendo a minha dissertação de mestrado, juntamente com todo esse processo de pesquisa acadêmica e também fora da academia, porque a gente acaba fazendo amizade, tendo esse círculo de amizade com essas pessoas, a gente aprende muito que a questão da Palestina ela é muito complexa e precisa ser muito compreendida. E eu escolhi escrever nesse livro, nessa coletânea que foi lançada no mês passado, sobre a Jordânia, porque eu tive muita dificuldade de pesquisar e de achar um acesso a pesquisas acadêmicas aqui no Brasil sobre esse evento do Setembro Negro. Simplesmente é muito difícil de encontrar. As poucas fontes de artigos e obras que falam um pouco do Setembro Negro, que relatam sobre esses acontecimentos muito trágicos, elas não estão traduzidas em português, né? Uma das minhas principais fontes desse trabalho foi de uma jornalista que era correspondente internacional no Líbano nessa ocasião, porque o evento do Setembro Negro ele ocorre a partir de setembro de 1970 e termina em 71 e 72. Então, é um evento da década de 70. E existem poucas fontes, quase nada em língua portuguesa. É um livro que eu vou recomendar para vocês muito rapidamente. Essa correspondente internacional ela é uma inglesa, trabalhou no Líbano, e ela escreve muito sobre esse evento do Setembro Negro e as guerras civis no Líbano também. Helena Coban. É muito importante a leitura dessa jornalista, porque ela traz informações bastante precisas sobre a formação da Organização pela Libertação na Palestina, sobre todo o trabalho de militância nos campos de refugiados da Jordânia, desde o primeiro fluxo de refugiados de 1948, continuando com 1967, como esses grupos, ela explica como eles se organizavam, como eram esses campos de treinamento e como foi esse processo também que acabou desembocando uma certa xenofobia na sociedade jordaniana. O meu artigo, um capítulo que eu escrevo sobre a Jordânia, ele começa fazendo referência a um filme que eu assisti aqui em São Paulo, que teve é um filme que tem um título em inglês, When I Saw You, mas foi traduzido em português, Quando Eu Te Vi. E esse filme foi dirigido por uma palestina jordaniana. E, para mim, esse filme ele é o melhor retrato do que foi o Setembro Negro, né? Foi a partir de o filme começa a partir de um olhar infantil de uma criança que, logo após a Guerra de Junho de 1967, e só um detalhe, muitos palestinos não gostam que falam Guerra de 6 Dias. Muitos preferem que falam Junho de 67, né? Então, eu prefiro chamar esse conflito, essa guerra, de a Guerra de Junho de 1967, por conta disso. E essa criança, o Tarek, ele chega em 1967, né? Ele foge da Cisjordânia, muitos fugiram, muitos foram expulsos, né? Aquele processo todo de deslocamento da Palestina que continuou desde 1948,
milhares de refugiados entram nos países vizinhos. O lugar mais perto é a Jordânia. A Jordânia foi um dos países que mais absorveram esses palestinos. Existem muitas pesquisas assim precisas, né, sobre a quantidade de palestinos na Jordânia, mas estima-se que mais da metade da população jordaniana consiste em descendentes de palestinos. E o filme começa com essa criança que chega em 1967, junto com a mãe, muito assustada, e ela entra num campo de refugiado e ele começa a conversar com uma senhora que também é refugiada, e ele pergunta, a primeira pergunta que ele faz assim: desde quando você está aqui? E ela responde: estou desde 1948. Aí ele olha para a mãe falando assim, ele faz um gesto assim negativo, com medo de que o exílio dele possa ser permanente, que ele fique por lá. Então esse menino o tempo todo ele fica nesse conflito, nessa angústia. A mãe dele também está nessa angústia e acaba que essa criança também começa a tentar se articular junto com os adultos, todos esses movimentos de resistência para voltar, né, através do direito de retorno dos palestinos à sua terra natal. Então, meu artigo tem esse ponto, começa com esse ponto de referência, com esse filme, que para mim é o filme que melhor retrata o evento do Setembro Negro. Setembro Negro é o nome desse período que eu expliquei para vocês, né, de setembro de 1970 a 1971, mas também foi um título dado a um grupo palestino que mais adiante, em decorrência de todas as perseguições sofridas dentro da Jordânia, também se autotitulou Setembro Negro. O Setembro Negro, ele começa, obviamente, como eu falei, em decorrência da Guerra de junho de 1967. A Guerra de junho de 1967 foi uma guerra muito violenta, que teve muitas perdas territoriais. A princípio, quando ocorreu esse conflito, essa guerra, a princípio os meios de comunicação retratavam que era o direito de Israel a se defender das provocações do presidente do Egito, Nasser, que também era o porta-voz do panarabismo. O panarabismo foi muito importante também para esse renascimento, também para a questão do movimento nacional palestino, contribuiu muito. Quando Nasser ainda era vivo, ele ajudou muito a causa palestina. Quando o Egito também é derrotado, em 1967, o panarabismo ele vai morrendo junto com Nasser. E quando Nasser morre, o movimento panarabismo morre junto com ele. E a partir daí que o movimento nacional palestino ganha força e acaba se dissipando desse panarabismo, e também acaba causando um certo ressentimento por algumas parcelas das populações árabes, né? Principalmente no Líbano e na Jordânia, que tinham esses grupos nacionais muito mais em evidência. Depois de 1967, após a entrada desses fluxos de refugiados palestinos na Jordânia, houve um evento muito importante que foi pouco noticiado no Brasil. Um ano depois, em 1968, o Al-Fatah, que estava na Jordânia, estava já muito organizado, numa cidade que se chamava Karamé, no sul da Jordânia. Eles se organizaram e organizaram um atentado com uma mina terrestre, havia um ônibus de adolescentes de Israel que passou por essa cidade, que estava passando por essa cidade, e o ônibus acabou explodindo, e os meios de comunicação teve um grande alvoroço na época, teve muita audiência, né, esse atentado, e foi a partir daí que Israel, com a ajuda do rei Hussein, entra em Karamé e começa um evento que se denominou, um evento internacional que ficou conhecido como a Batalha de Karamé. E houve muitos palestinos que perderam suas vidas nessas batalhas, mas também
houve muita resistência. Muitos soldados israelenses também sofreram muito com a Batalha de Karameh. Essa batalha ela não é praticamente desconhecida no Brasil, principalmente nos meios acadêmicos, não tem quase nada. E foi muito importante. E foi a partir dessa Batalha de Karameh que o rei Hussein, de um modo que eu posso dizer um pouco populista, começou a divulgar um slogan, assim, somos todos palestinos, somos todos Karameh. Começou a exaltar, porque essa batalha ela melhorou um pouco a autoestima dos palestinos que estavam espalhados em muitos campos de refugiados na Jordânia, vivendo sob uma situação muito crítica. Isso na década de 70. A Jordânia mudou muito de 70 para cá, né? Se a gente for comparar a situação da Jordânia hoje, a gente encontra palestinos em vários estratos sociais, né? São grandes empresários, existem os refugiados que ainda estão nesses campos de refugiados, mas também existem grandes empresários, tem pessoas que estão bastante estabilizadas na Jordânia. A Jordânia ela mudou muito, mas em 1970 houve muita perseguição. E a uma certa altura, os palestinos desses campos de refugiados, principalmente de Baca, eles estavam se sentindo duplamente perseguidos, tanto por parte de Israel como por parte da sociedade da Jordânia. Porque a partir do momento em que o movimento nacional palestino começou a se estabelecer, começou a haver mais treinamento palestino internamente, dentro do país, dentro do reinado, isso acabou, fez surgir uma certa xenofobia, discriminação e até práticas de racismo contra esses palestinos. Muitas pessoas não queriam mais a presença desses palestinos no território jordaniano. Eu tive a oportunidade de, quando estava pesquisando para esse artigo, para esse capítulo na coletânea que foi lançado mês passado, eu conversei com alguns palestinos que vivem na Jordânia e eles me relataram alguns eventos que também que podem ser considerados como as causas para a discriminação dos palestinos nessa ocasião, né? Logo após a Batalha de Karameh, alguns palestinos não religiosos, né, principalmente da Frente de Libertação da Palestina, que tinham um direcionamento mais marxista, leninista, eles de uma maneira mais provocativa, eles penduravam bandeiras do comunismo com a foice e o martelo nas mesquitas da Jordânia. A população entrava e via aquilo como uma espécie de provocação assim, desnecessária. Então, havia essas provocações mútuas e aí a população acabava se discriminando, houve muitas práticas de xenofobia por conta disso. Em 1970, esse conflito interno na Jordânia, por parte dos militares do exército jordaniano, com a ajuda também do exército de Israel, se intensificou muito. O rei Hussein ele autorizou o exército de Israel a entrar na Jordânia para poder perseguir essas pessoas que eram consideradas como terroristas. Então, houve muita perseguição. Infelizmente, também, muitas fontes pouco precisas falam sobre a quantidade de mortos. E isso também acabou me questionando também a pouca pesquisa sobre esse assunto, porque muitos resultados do Setembro Negro, desse evento de 70 a 71, estima-se que o número de palestinos mortos gira em torno de 5.000 a 10.000 pessoas. Então, foi um crime de genocídio lesa humanidade, né? A gente lê muito sobre Sabri Shatila, mais tarde, em 1982, e outros eventos marcantes, a Nakba. Hoje em dia, a gente consegue acessar muitos artigos, muitas obras importantes que falam sobre a Nakba, que falam sobre os massacres das vilas palestinas, as aldeias, a questão do deslocamento, mas muito pouco, né, se fala sobre o Setembro Negro. E quando eu fui pesquisar, eu fiquei muito surpresa com os números, né? Infelizmente, as fontes, mesmo as fontes palestinas, elas são pouco precisas
O reinado da Jordânia também ele não revela muito a quantidade de palestinos que perderam suas vidas durante esse evento. Então, mas foi um grande genocídio, né? Foi mais de 5.000 pessoas. E houve um conflito armado, né? Os palestinos começaram a treinar em alguns campos de treinamento, a fazer emboscadas, a pegarem armas para poder sobreviver dentro do território jordaniano. Mais adiante, foi em decorrência do Setembro Negro e com a intensidade das perseguições internas da Jordânia, com a ajuda de Israel também, que muitos palestinos começaram a se organizar e a intensificar essa militância e que iniciou uma série de interceptações de aviões. Então, foi a primeira vez, e chamou muita atenção da imprensa naquela ocasião, a interceptação de aviões, de sequestro, para chamar a atenção também da comunidade internacional pela causa da Palestina, o que estava acontecendo, né? E foi nessa ocasião, foi em decorrência desses acontecimentos, dessa série de acontecimentos violentos na Jordânia, que o movimento nacional palestino começou a se fragmentar de uma maneira muito intensa, né? Muitos palestinos morreram, muitas lideranças perderam suas vidas, foram presas, existem muitos relatos de tortura também, muitas pessoas que, inclusive, que eu entrevistei durante o meu mestrado, o que é interessante pesquisar a diáspora palestina é essa questão da dificuldade da identidade, porque muitos palestinos chegaram, não da Palestina, chegaram da Jordânia, chegaram do Líbano, então é muito difícil de identificar quem é palestino, né? A identidade palestina ela é oral, ela fala, quando a pessoa finalmente fala, eu sou palestino, né? Então, durante as minhas entrevistas, algumas famílias que vieram da Jordânia relatavam para mim a violência que sofreram da Jordânia. Então, as lembranças não são muito positivas, né, com relação à Jordânia, são muito semelhantes à do Líbano também. E o Setembro Negro, como eu expliquei logo no início da minha fala, ele é o nome de um evento político da década de 70, mas também batizou um grupo palestino, que é o Setembro Negro, que era transnacional, e passou, que avançou também as fronteiras da Jordânia e se tornou internacional com a participação de palestinos da diáspora, inclusive da diáspora da Europa, que era um novo grupo de Setembro Negro de atuação internacional, que foi aí que desembocou nos acontecimentos das Olimpíadas de Munique. Eu finalizo o meu artigo nessa coletânea, falando um pouco sobre os acontecimentos que foi conhecido internacionalmente como o massacre das Olimpíadas de Munique, que foi, nos meios de comunicação, também reforçou muito por um lado, reforçou o estereótipo do palestino terrorista, do palestino fanático, mas, por outra parte, foram esses acontecimentos também que fez com que as pessoas tivessem um novo olhar sobre o que estava acontecendo na Palestina, o que era a causa da Palestina, não somente dentro dos territórios ocupados, mas do modo como que o conflito ele se espalhou e ele também passou a pertencer a alguns países árabes vizinhos. Então, a causa palestina, também a causa do Líbano, foi a causa da Jordânia, como que esses refugiados todos, com a expansão desse conflito, como esse conflito ele se tornou muito mais complexo, com novos atores, com novos acontecimentos. Então, eu acho que foi um evento que chamou muita atenção internacional, além dos estereótipos, né, que a gente também pode debater, né, sobre isso, porque, infelizmente, esses estereótipos do terrorismo, eles foi muito herdado durante a Segunda Intifada, principalmente, né, não só dos eventos do Setembro Negro, porque Setembro Negro, as Olimpíadas de Munique chamaram muita atenção pela questão do sequestro de aviões,
foi um momento que a Leila Khaled ficou conhecida internacionalmente como uma mulher palestina que pilotava, que sequestrou, que chamou a atenção internacional e que também desmistificou a imagem da mulher palestina que só fica em casa, que obedece ao marido, que a mulher palestina é um pouco mais submissa. Deixa eu pegar o gancho, Luciana, te cortando já, assim, até para você respirar um pouquinho, que esse papel da mulher palestina na resistência, tem uma questão aqui do André Frege, que papel a mulher desempenha na resistência palestina. Eu acho que é uma questão muito boa para vocês pensarem aí, para desenvolver, porque, assim, é bem mais raro você ter mulheres só falando da Palestina do que os homens, geralmente, principalmente na academia, né? Não sei se você tem essa impressão, se a Palestina ainda é um tema mais masculino que feminino, né? A questão da luta, se a gente fica mais na coisa da cozinha interna, né? Do cuidado com a família, ou se a gente está pegando nas armas, digamos assim, fazendo uma analogia, se a gente está assim, na linha de frente mesmo dessa batalha. Essa é uma das questões, eu vou aqui ler alguns comentários, né, da nossa live que está rolando, né, o Caubi Soares Monteiro, lá de Belém do Pará, abraço querido, esclarecedora e excelente exposição, parabéns, o Yasser Fayad, um forte abraço às debatedoras, eu e Braspal, pela iniciativa de formação e debate político sobre a causa palestina. A Patrícia, querida, lá de Brasília, o Mor fala, estou achando a live excelente, e eu agradeço e aproveito para pedir para os nossos, como a gente fala, telespectadores, não é televisão, mas as pessoas que estão assistindo, para compartilhar a nossa live, compartilhar na página de vocês, né? Porque isso ajuda também a divulgar o nosso trabalho, o trabalho das meninas, e eu acho que é uma frente super importante nesse momento aqui tão adverso que a gente vive. Agora eu quero ouvir um pouco aqui as meninas sobre esse papel, né, da mulher na resistência palestina, né? Eu cortei a Luciana porque ela ia falar exatamente um pouco sobre isso, então já aproveita e começa comentando aí. Bom, você quer que eu continue ou a Xuan quer falar alguma coisa sobre essa questão? Que, na minha opinião, foi a partir da Leila Khaled que ela desmistificou essa questão do papel da mulher na luta nacional palestina. Foi aquela mulher forte, com aquela imagem que foi eternizada, né, dela, primeiro foi presa, que depois, e até hoje, que continua dando palestras sobre a causa palestina mundial, uma mulher super independente. Então, eu acho que foi a partir daí que desmistificou todo esse imaginário que também foi muito compartilhado na obra do Edward Said, no Orientalismo, né? Questão da mulher árabe, da mulher palestina, principalmente associada ao Islã, né? Que a mulher é mais tolhida, né? Sempre obediente, que fica dentro de casa. Então, eu achei muito interessante e que me chamou muita atenção no evento do Setembro Negro, a participação feminina, principalmente na militância, a participação de não palestinos. Houve um número enorme de voluntários, principalmente da Argélia, porque todo esse movimento militante dentro da Jordânia teve inspiração nas lutas anticoloniais da Argélia e também da América Latina. Então, eles se inspiravam muito em Cuba, muito nessas lutas, nessas bandeiras. E a participação feminina foi muito importante também. Então, esse é um ponto que eu gostaria muito de discutir, porque a imagem da mulher, né, da mulher árabe, não somente palestina, da mulher muçulmana, é uma imagem muito distorcida, muito distorcida nos meios ocidentais, meios acadêmicos ocidentais. E é interessante você colocar isso, Luciana, e vou aproveitar para fazer o gancho, que é a parte que me toca desse latifúndio, né? Na época da Primavera Árabe, né, o ICARAB me convidou, né, muito gentilmente, para escrever um artigo sobre, e acho que foi o primeiro artigo que eu escrevi de opinião sobre a Palestina, e que envolvia a questão da Palestina, né, depois da Primavera Árabe, porque eles tinham observado que tinham movimentos de mulheres
da Primavera Árabe, e se isso era uma coisa que acontecia. Então, assim, há uma ignorância acadêmica, social, cultural, social, de que a impressão que as pessoas têm das mulheres, sejam árabes, palestinas, muçulmanas, que elas estão dentro de casa ali apenas cuidando dos filhos, do marido, que seja, eu acho que é importante também, mas muitas estão na lida efetivamente, né? O exemplo são as mulheres palestinas, são as mulheres do Saara Ocidental, então a gente tem as mulheres brasileiras, se a gente colocar aqui, né, a gente tem que boa parte dos arrimos de famílias no Brasil são mulheres que sustentam suas casas, suas famílias, seus filhos, são as mulheres que estão na luta, são as mulheres que estão aí, né? Então é extremamente importante, né, a gente também desmistificar esse estereótipo de mulher muçulmana coitadinha, essa ideia de que tem que salvar uma mulher porque ela está de lenço na cabeça. Então é muito importante, né, a gente construir esses diálogos, é extremamente importante a gente trazer essa discussão da pauta. E eu já ouvi, por exemplo, militantes da causa palestina dizerem claramente que foram atropeladas em debates sobre a Palestina por serem mulheres, foram silenciadas. Há um debate interno, e eu acho que eu estou muito confortável dentro do Ibraspal, porque o próprio presidente me dá direito e espaço, não é nem questão de dar direito, ele sabe da importância, enquanto homem palestino que é, enquanto homem muçulmano que as mulheres fazem parte da história, né? Fazem parte dessa luta. Então, eu acho que isso é extremamente... Porque a gente também precisa desmistificar isso, né? Enquanto pesquisadoras, enquanto acadêmicas, enquanto muçulmanas, enquanto brasileiras, enquanto militantes, né? Acho que são lugares extremamente importantes, né? Não há revolução sem mulher, né? Não há luta sem mulher, não há ganho de causa sem mulher. Então, eu acho que isso a Rajan ocupa hoje um lugar extremamente importante nessa luta, porque é representante dessas mulheres palestinas. E aí é complicado também, porque esse lugar de representante também é uma faca de dois gumes, porque assim, me preocupa esse lugar de representante, né? Porque eu estou representando quem, né? Quem votou em mim para eu representar alguém? Eu represento a luta, né? Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado, né? Assim, e qual é a luta? É a luta do povo palestino, né? É o direito à sua casa, o direito à sua terra, é o direito à sua vida, é o direito ao retorno, né? Então, assim, quando eu estou pensando na causa palestina, eu não estou pensando em X, Y, Z. Eu estou pensando o direito de todos, né? Dessa convivência, da sua própria identidade, né? A própria Luciana tocando aqui no assunto, né? Assim, a pessoa nasceu na Jordânia, mas se diz palestina. A pessoa nasce no Brasil, se diz palestina. Porque isso ela é transnacional. O ser palestino... eu não conheço a Palestina, nunca estive na Palestina, mas me sinto palestina, né? Eu me sinto parte do povo palestino, porque eu me sinto nesta luta pela Palestina. Então, acho que isso é o sentimento de como que é? De palestinidade, né? Que todos nós deveríamos ter, né? É uma luta acadêmica, é uma luta importantíssima, né? E acho que a mulher na resistência somos todos nós, né? Acho que aqui hoje, nessa tarde, temos 3 modelos diferentes de luta, mas são 3 modelos de resistência de luta feminina pela causa palestina, né? Então, eu passo para a Arjan, né, completar. Essa questão da luta das mulheres palestinas é bastante complexa, né? Assim, e particularmente também silenciada, né? A gente sabe pouco dessas histórias, tanto lá na Palestina quanto no Brasil. Nós da FEPAL, a gente está resgatando, soubemos que, agora eu não vou me lembrar, mas talvez na década de 70, houve uma organização de mulheres palestinas aqui no Brasil, né? Então, assim, que a gente não desconhecia, que a gente está investigando, né? E agora também queremos, com a pandemia isso não foi possível, mas a gente está querendo fazer o Encontro Nacional de Mulheres Palestinas e trazer, né, essas mulheres que estão na frente mesmo, na frente de luta, né? Agora, há histórias também, a Charlie Wadi, que é uma descendente de palestinos que fez uma dissertação em Portugal
sobre a luta das mulheres palestinas, ela vai dizer que no primeiro momento, na primeira intifada, por exemplo, as mulheres estavam um pouco mais atuantes, estavam um pouco mais na linha de frente. Na segunda intifada, por exemplo, já tiveram uma queda nessa participação, né? Elas já ajudavam mais levando comida, ajudando em cuidados médicos, primeiros socorros e tudo mais, né? Houve também uma menor participação, né? Mas não, claro, não por conta das mulheres, mas há uma masculinização da luta, né? Ou seja, essa luta, estar na frente de luta é um lugar masculino. Então, isso ainda é atravessado pelas mulheres palestinas, mas também estamos desconstruindo, né? Estamos num processo. E realmente, como também a professora falou, a gente tem várias organizações na Palestina, movimentos feministas, e faça-se a ressalva que não é o mesmo movimento feminista ocidental, digamos, né? Tem outras particularidades, também são mulheres muçulmanas que têm outras pautas. Então, é uma luta contra o patriarcado, mas é contra o machismo, mas uma luta também contra o colonialismo, né? Contra o sionismo. Então, são lutas diferentes, né? Não dá para a gente... são experiências de vida e circunstâncias e contextos que essas mulheres trazem embates diferentes, né? E outra questão que é bastante polêmica também, que a Shahdiwad traz, ela fala que esses corpos das mulheres palestinas são duplamente ocupados. São ocupados por Israel, enquanto ocupante, né, enquanto colonizador ocupante, mas também são ocupados enquanto corpos femininos, né, e que vão gerar os soldados para a luta. Então, assim, isso não fica muito evidente, não fica muito claro no que ela traz, se isso é feito de forma consciente ou inconsciente, né? Mas quando a gente pensa que as mulheres palestinas têm uma média no século XXI de 8 filhos, né? O que é isso, né? Então, ela faz essa leitura, talvez a partir da entrevista com algumas mulheres palestinas, que não, o meu ventre é a minha forma de luta, né? Ou seja, a mulher, quanto mais ela gera soldados para o enfrentamento contra o inimigo, né, contra Israel. Agora, bom, isso é bastante polêmico, né? A gente também não sabe o quanto isso permeia o desejo da mulher também de ter essa quantidade de filhos e quanto submete a mulher a esse espaço. Ou seja, por isso que é um corpo duplamente ocupado, é ocupado também pela fertilização, pela sua capacidade de geração, né, de gerar outros filhos, e até que ponto isso também tem uma decisão livre da mulher, né? Eu quero fazer isso ou ela é induzida a fazer isso? Isso é um debate que a Shahdiwad traz, né? Mas que também acho que é importante colocar. E outra questão é como a gente também não fica sabendo, né, aqui no Brasil, do que está acontecendo com as mulheres palestinas lá, né? Em termos de violência doméstica, violência física, a violência das mulheres aqui no Brasil que se convertem ao Islã, ou as violências intrafamiliares, né? Eu acho que isso é um debate bastante silenciado, que não nos chega. E quando chega também, a gente tem um dilema, o quanto isso pode atrapalhar a causa nacional, né? A causa como um todo. Mas eu acho bastante problemática essa divisão, porque a mulher é a causa palestina também, né? Então, a gente tem que também debater essas opressões internas dentro da própria causa palestina, né? Esses silenciamentos, essas possíveis violências que não nos chegam, mas que quando chegam a gente precisa debater, mas que eu acho que ainda está em processo de amadurecimento essa questão. Mas, enfim, as mulheres estão na resistência contra o sionismo, mas também contra o patriarcado, né? As mulheres palestinas, e contra a islamofobia também, são muitas frentes de luta. Mas, enfim, somos fortes, né? Estamos aí e vamos tentar também ajudar essas mulheres de lá, né? Tentar fazer essa comunicação com as mulheres palestinas de lá, já que as mulheres palestinas do Brasil, descendentes, imigrantes, próprias refugiadas, elas estão bem, conseguiram uma ascensão social, mas as mulheres de lá, talvez, certamente, têm mais necessidade do que nós aqui. É isso.
Ótimo. Eu vou aqui falar um pouco das pessoas que estão nos assistindo, o presidente do Ibraspal, Ahmed Sharhada, o Evandro Messias, Ismael Cordeiro, mandando saudações palestinas, Vinícius Pedreira, José Alberto de Lima, Malina Khatib, Sirhan Ali, Moluque, acho que ele está escrevendo Merabá, deve ser, Marta Oliveira, Ivan de Souza Guimarães, Júlia Beatriz da Rocha, Sônia Farcas, Angelita Santos, Elias Casseb, Davi Henrique, Jamal Youssef Saleh, Dadi Squari, deixa eu ver comentários. Aí o presidente do Ibraspal, Ahmed Sharhada, escreve uma live excelente, o nível de conhecimento e metodologia são fascinantes, parabéns, doutora Franci Rose, a Jan Sadiq, a mestre Luciana, nós aqui agradecemos a oportunidade. Acho que essa questão de mulher, a gente começa a falar, a gente não acaba mais, né? Porque a gente vai destruir o patriarcado, o sionismo, tudo junto, né? E não há luta contra o sionismo se não tiver uma luta contra o patriarcado, contra a violência. Eu acho, sim, que os corpos das mulheres ainda são ocupados, dentro e fora. Acho mesmo que é uma luta constante pelo lugar de fala, mas não um lugar de fala de opressor, porque as pessoas confundem muitas vezes quando existe uma mulher que fala, uma mulher que quer ocupar o seu lugar, como se a gente quisesse destruir os homens ou limitar os homens. A questão não é essa, a questão é dar o nosso lugar, que é de direito, que é o direito da luta também, que é o direito de estar na linha de frente. Se a gente pegar na história do Islã, o próprio exemplo de Aisha, né, esposa do profeta, que a paz seja com ele, Aisha ia para o campo de batalha, né, e o profeta Muhammad nunca disse para Aisha, fique em casa, né, então ela também estava nessa linha de frente, ela também era um exemplo de uma mulher que estava à frente do seu tempo e estava ali guerreando, estava ali na luta. O que a gente precisa é rever, né, todos esses conceitos, eu acho que é importante, sim, a questão do direito da mulher de ter quantos filhos ela quiser ter, se ela quiser ficar em casa é direito dela, se ela quiser ir para a luta é direito dela, se ela quiser ir para a universidade é direito dela. Então, assim, a gente tem que parar de dizer o que a mulher tem que ser e a mulher tem que dizer o que ela tem que ser. E eu acho que a luta palestina é um grande exemplo disso, é um exemplo importante para a gente sempre lembrar que a importância, né, do papel feminino em qualquer resistência, né, em qualquer movimento social, né, seja fora do Brasil ou dentro do Brasil. Acho que o reflexo do que foi o Ele Não no Brasil, né, o movimento de mulheres, né, já diz o quanto nós estamos aí na luta, na lida e na resistência, né, com filhos ou sem filhos, porque os corpos são nossos, né, nós decidimos quantos e como, né. Muito obrigada por essa exposição. Eu queria retomar agora um pouco com a Jan e também com a Luciana, a questão dessa associação que a gente ainda tem, e aí tentar costurar aqui para as pessoas que estão assistindo, esse associação terrorismo, Islã, livro didático, formas de expressão, e aí até trazendo um pouco para a Luciana, quer dizer, no período que ela fez a própria dissertação dela, quais foram os embates, né, ela contou um pouco, né, dessa coisa do material que a gente não tem. Hoje a gente tem muito material, já tive várias bancas sobre a Palestina, e eu acho que esse papel mesmo de costurar, mas como que isso aparece? Porque a impressão que eu tenho ainda dos livros didáticos é que aparece sempre como uma luta daqueles que estão querendo tirar alguma coisa de alguém, e nunca realmente os documentos que isso demonstra. Talvez a Jan possa também dizer um pouco sobre isso, a associação com o terrorismo e a própria luta palestina, e essa associação, e o trabalho da mídia. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que sempre retomar e não deixar de dizer é o papel da mídia nesse movimento, na luta da Palestina. Qual é o espaço que a mídia dá, de que forma é dado, como isso é costurado, se não é, porque a gente precisa também criar essas críticas, né, acho que são importantes até para as pessoas que estão assistindo. Por que as pessoas ainda sabem pouco sobre a causa palestina? Porque a impressão que algumas pessoas têm, porque militante é um ser apaixonado, né? Porque militante acha que a sua causa é a causa que todo mundo deveria conhecer, que conhece. Eu sei porque eu sou uma militante desde os 14 anos, aqui em casa eu catequizei todo mundo na luta palestina. Então, assim, mas eu
tive que fazer essa educação pela causa palestina. Então, nada vem de graça, nada, a coisa não cai na cabeça das pessoas, né? Então, o processo de entendimento é um processo via educação, via os livros didáticos, via a mídia que a gente tem aqui é uma mídia sionista, é preciso dizer isso claramente, né? Esse quarto poder que domina as transmissões de notícias é uma mídia sionista, quer dizer, há um poder sionista através das mídias, e como que isso a gente vem transformando. A gente tem agora um grande apoiador, que são os jornalistas livres, né, que toda sexta-feira tem feito um boletim com o Ibraspal, né? Então, isso traz, né, um outro tipo de mídia, uma mídia alternativa que está aí de ponta, né, trazendo informações corretas, boas, positivas sobre a nossa causa, né? Então, com vocês, meninas. Posso começar, então? Eu acredito que todos os estereótipos do lado palestino, né, dessa associação do palestino, principalmente com o homem-bomba, que aconteceu muito nos anos 2000, principalmente durante a Segunda Intifada, né, que foi herdada da Segunda Intifada, porque o que acontece? Esses estereótipos vêm dos exemplos minoritários, né? Quando acontece alguma coisa, as pessoas acabam, parece que generaliza. Então, isso é muito fruto da pouco conhecimento e da pouco conhecimento, principalmente da complexidade dos conflitos na Palestina, dos conflitos em Israel e na Palestina. Eu falo no plural, porque o conflito não é um. A partir do momento que o conflito, em 1948, a partir da Nakba, ele se torna permanente, ele não foi amenizado, ele só piorou com o passar do tempo, né? É um exemplo, é um dos piores exemplos internacionais, porque o conflito ele tende a terminar, a finalizar, né? E na Palestina não, na Palestina ele com o tempo ele foi piorando e foi criando muitos direcionamentos, foi envolvendo outros atores, outros lugares, outras perspectivas, e por isso que eu sempre pontuo nas minhas apresentações, principalmente minhas apresentações no Brasil, de que é preciso estudar com muito cuidado sobre os conflitos e sobre a complexidade e quando eu digo a complexidade dos conflitos na Palestina, eu digo sobre a importância de esmiuçar as diferenças dentro da sociedade palestina, porque quando há pouco conhecimento ou quando esse conhecimento ele é muito generalizante, as pessoas acabam confundindo e associando o palestino com o muçulmano, porque as pessoas não sabem, acabam pouco conhecendo sobre a diversidade da sociedade palestina, que existem drusos, cristãos e muçulmanos, existem os refugiados palestinos que estão nos países árabes vizinhos também, que estão em vários campos de refugiados, outros que se estabeleceram, que estão um pouco mais integrados dentro dessas sociedades. Existe a diáspora palestina na Europa, a diáspora palestina na América Latina, que é muito importante, na América do Norte também, e saber diferenciar sobre esses lugares, sobre essas perspectivas. O conflito ele é muito complexo, o conflito, ao longo do conflito, ao longo desse todo esse período que até que se tornou permanente, foi surgindo grupos de pressão, grupos políticos, novos partidos, dissidências. Então, é muito importante estudar. A professora Franci Rose falou sobre as fontes cada vez melhores e em maior quantidade em língua portuguesa, de pesquisadores brasileiros que escrevem para a nossa audiência. Também isso é muito importante, porque há um tempo atrás havia só poucas fontes que eram traduzidas para a língua portuguesa. Infelizmente, assim, claro que está aumentando essas pesquisas aqui no Brasil, mas eu ainda acho pouco, sabe? Não acho que existem muitas pesquisas assim precisas, principalmente quando a gente fala de um conflito que
que se tornou permanente, que ainda continua e que está muito acirrado. Quando a gente fala nessa questão dessa continuação da anexação dos territórios, nessa questão dos conflitos que envolvem outros países árabes também, que envolveu o Egito, que envolve a Jordânia, o Líbano, o Iraque, né? Poucas pessoas sabem disso. Então, quando há pouco conhecimento, há poucas informações precisas de fontes bem constituídas, né? A tendência é as pessoas falarem sobre a causa palestina de uma maneira mais reducionista e maniqueísta, né? Como se fosse a luta do bem contra o mal, né? Na luta da pessoa que é civilizada contra o fanático, né? De tentar associar o palestino a tudo que é de mais atrasado, né? Porque ela não conhece toda a diversidade e a pluralidade da Palestina. Os palestinos também estão aqui no Brasil. Os palestinos também atuam na política interna do Brasil, assim, muitos palestinos aqui que eu tenho, que estão no meu círculo de amizade aqui em São Paulo, são militantes de partidos políticos brasileiros também. Então, tem essa identidade dividida, eles se sentem muito brasileiros, mas também tem a identidade palestina muito dentro de si, né? E saber diferenciar, né, o que são os refugiados, o que são a diáspora, os que estão ainda vivendo sobre a ocupação, essa trágica ocupação da Palestina dentro da Cisjordânia, principalmente na faixa de Gaza também. Eu acho que eu tenho essa visão que a professora Franci Rose falou sobre as fontes, sobre o aumento de pesquisadores que se interessam por esses assuntos, né, por esses conflitos. Só que eu ainda assim eu acho que poderia ter mais. Eu acho que ainda é pouco. Mas vamos estimular, né? Acho que é muito importante que quando eu percebo que o povo brasileiro ele precisa da informação, porque existe muita empatia durante o meu mestrado. Durante o meu trabalho de campo, durante o mestrado e o trabalho de campo, eu percebi que o povo brasileiro tem muita empatia com a causa palestina, porque muitos dos problemas sociais sofridos no Brasil são muito parecidos. Não dá para comparar, não são idênticos, claro, mas, por exemplo, a questão territorial, se a gente perceber os grandes movimentos políticos no Brasil, como o movimento de trabalhadores rurais sem terra, eles têm uma empatia com a questão da Palestina, com a questão do território, da terra, né? Existem também um movimento muito interessante que eu gostaria de apresentar para vocês, de alguns militantes do MST que vão para a Cisjordânia também para a colheita de azeitonas. Esse é um movimento muito lindo, né? Que mostra essa empatia, né, do Brasil, esse elo, né, do Brasil com a Palestina. E isso é cada vez mais importante diante desse atual governo brasileiro, né, que tem andado para trás muito das relações internacionais do Brasil com a Palestina, infelizmente. Então, tentar reforçar esses elos de empatia, né, de amizade. O Brasil tem muito a contribuir com a causa da Palestina e com os palestinos também. E quanto mais aproximação, menos maniqueísmo e menos reducionistas. Então, mais conhecimento. E aí, esses estereótipos, eles vão caindo por terra e vão sendo esquecidos, com certeza. É importante você ter lembrado dessa associação, né, da causa palestina, Movimento Sem Terra. A gente tem como diretor do Ibraspal o professor Marcelo Buzetto, que traz sempre essas narrativas, sempre esse trabalho fabuloso, né, nas terras palestinas, nas terras da Jordânia, né, da colheita das azeitonas. Eu acho que isso, de certa forma, a gente traz essa humanização da causa, né, para nós, né, de quanto esses movimentos sociais estão todos interligados, né. A luta por justiça não é, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, a luta por justiça não é para um povo só, a justiça tem que ser para todo mundo, né, a justiça tem que ser premissa de todos os povos, né. A gente tem mais algumas pessoas aqui que estão prestigiando a nossa live. Vamos aqui, onde eu parei. A Sarisa, não, antes de ir para a questão da Sarisa, eu vou fazer a questão da Sarisa, vocês vão pensando aí como é que vocês vão responder. Vocês poderiam abranger também a questão do terrorismo, entre aspas, e o Hamas, né?
Então, aí a gente tem aqui as falas, os cumprimentos, né, da Cláudia Baldolino Ferreira, do Edson Cavalheiro, da Estelita Pinto, da Cláudia Calil, do Walter de Souza Oliveira, do Ali Sati, do Bachar Shkirati, da Issa Wadi, do Wilson Carioca, Mohamed Latif, Tânia Márcia, Júlio Moraes de Oliveira, Katzen Mussa, Jorge Santos, Cláudia Assis, Juma Elarabi, Maria Luísa Stalibi Sartorelli, Mauro Zanini, Lucília Carmo. Agradeço imensamente a participação de vocês e aproveito para pedir para vocês compartilharem esta live para a gente continuar aqui trazendo mais conhecimento. Aproveito também para dizer que todas as nossas lives, né, quem perdeu, algumas estão todas lá no canal do Ibraspal, do YouTube, vocês podem acessar as nossas... A gente geralmente vem para o Facebook e amanhã a gente vai direto para o canal e aí vocês podem acessar quantas vezes quiserem, tá bom? E o Hamas? Bom, eu vou falar um pouco, respondendo um pouco a pergunta da Sarisa, né? Bom, na verdade, uma grande discussão também do professor Reginaldo Nasser, primeiro, né, falando dessas organizações de cunho terrorista, né? Geralmente elas se dão em locais que são ocupados militarmente, né? As organizações terroristas, elas têm um contexto de criação, de fundação, e geralmente são em lugares ocupados militarmente, como o Líbano, né? E tem o Hezbollah, né? Que também a mídia vai falar que é um grupo terrorista, e a Palestina, enquanto também um território ocupado, e esse estereótipo, né, do Hamas enquanto uma organização terrorista. Sendo que desde 2006, né, o Hamas já é um partido político. Né? Já temos 14 anos de Hamas enquanto partido político, e o partido político hegemonicamente votado, né, democraticamente pelos palestinos. Então, há um desconhecimento nesse sentido. Agora, num primeiro momento, o que acontece? A Palestina, enquanto um território ocupado, não tem forças armadas, né? Não tem exército, não tem marinha, não tem aeronáutica, mas tem uma forma de se defender. E aí organizam esses grupos de defesa, e são grupos de defesa armados, né? Como nós temos as nossas forças armadas no Brasil, a Palestina também se organizou enquanto grupos armados de defesa territorial, né? Que foi depois mudando gradativamente, no caso do Hamas, para um partido político. Agora, é interessante também como a mídia traz esses conceitos, né? Alguns grupos também, eles vão ser chamados, por exemplo, de paramilitares, que também se caracterizam por organizações terroristas, né? Mas quando, por exemplo, são organizações terroristas que atacavam as aldeias palestinas e matavam todos os palestinos daquelas aldeias, isso antes mesmo de 1948, os grupos terroristas Stern, Irgun, que eram grupos israelenses, né? A mídia ou os próprios livros, eles vão colocar grupos paramilitares, né? E que vão se tornar, e que agora são as forças de defesa israelenses. Agora, quando se trata de palestinos, por exemplo, são grupos terroristas. Então, é interessante também a construção conceitual dessas palavras, né? Aqui no Brasil, quando aquele ataque que teve no Rio de Janeiro, acho que em 60, na década de 60, não foi chamado de um ataque terrorista, embora todas as características o definiam como um ataque terrorista. Então, é interessante pensar, quando são grupos, isso é uma análise, acho que o próprio Reginaldo Nasser faz, que quando são grupos de direita, digamos, existe uma outra nomeação para as mesmas atitudes, para as mesmas ações. Agora, quando são grupos de esquerda, isso se denomina
como grupos terroristas, né? E a outra problemática também que o Reginaldo Nasser vai trazer no artigo dele, muito, muito bem colocado, muito bem construído, a falácia do conceito de terrorismo religioso, é que as organizações terroristas, elas têm um fundamento político, de defesa territorial e de dizer, saiam dos nossos territórios, né? E, às vezes, a religião é um elemento de coesão desse grupo, né? Mas não que sejam de fins religiosos, o objetivo seja religioso. Não, é o muçulmano, o islã querendo dominar o Ocidente, se contrapondo ao cristianismo. Não é isso. São grupos políticos, né, que às vezes têm a religião como um elo de coesão, como um elemento de coesão, mas que são organizações de objetivos políticos. Isso, ou seja, e sobretudo de defesa territorial, já que esses lugares ocupados militarmente não têm forças armadas definidas. Então, muita distorção, né? E nesse artigo do livro que eu trago, por exemplo, no capítulo onde se discute o Islã, no final do capítulo tem uma atividade falando sobre terrorismo. Isso é bastante polêmico, porque sutilmente ou indiretamente está associando o Islã com o terrorismo, né? Ou seja, reforça já todo um discurso da mídia, todo o discurso do senso comum, discurso de determinadas vertentes de igrejas, né? De determinadas igrejas, um discurso na televisão, e o livro didático acaba contribuindo com esse processo. Porque o livro didático tem uma perspectiva eurocêntrica, tem uma perspectiva orientalista e acaba reproduzindo o que é produzido na Europa, o que é produzido nos Estados Unidos, a produção norte-americana. E isso é muito perigoso, né? E aí o que eu e Roberto Mauro a gente discute nesse capítulo, que terrorismo tem que ser discutido separadamente e não com o Islã. Né? Vai discutir o terrorismo do IRA, vai discutir o terrorismo do ETA, vai discutir o terrorismo israelense, vai discutir o terrorismo de Estado, né, que é outra associação também, o terrorismo de Estado feito nas comunidades cariocas e a sua troca de tecnologia com as Forças Armadas, as Forças de Defesa Israelense, que é uma outra identificação também com a luta palestina e com a luta das comunidades da periferia, sobretudo no Rio de Janeiro, ou seja, as mesmas técnicas utilizadas contra negros e pessoas da periferia são utilizadas contra palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Então, esses debates, eles precisam ser melhor definidos e colocados separadamente. Quando você coloca Islã, uma questão do século VII, e discute o terrorismo como um evento do século XX, né? Você contribui para essa associação, você contribui para esse estereótipo e o livro didático ele precisa ser mais crítico nesse ponto, senão ele vai reproduzir o que a gente encontra aí nas mídias, no senso comum. Acho que de modo geral é isso. Só para reforçar a nossa opinião aqui sobre o Hamas, Hamas é um movimento de resistência, é um partido de resistência. Sem o Hamas não existe a luta palestina, né? Eu acho que o Hamas é um grande exemplo daquele que a assistência ao povo, assistência para a luta, assistência à saúde, assistência à educação. Sem um Hamas, a sobrevivência desse povo seria muito delicada, mais do que já é. Então, assim, digamos que a única arma, né, entre aspas, né, no sentido de realmente de considerar, de unificar, de trazer realmente essa visibilidade para a luta, passa pelo Hamas. Então, tem até um comentário aqui que eu li, vou abrir aqui para refazer. O André Frege, ele escreve: o Hamas é um movimento de resistência, um partido político legalmente constituído. É exatamente isso. Então, para quem não sabe, é bom ler, é bom. A gente ainda vai fazer pelo Ibraspal uma live sobre o Hamas, que eu acho que é importante, é um dos temas sempre espinhosos, né, que as pessoas associam com terrorismo, com violência, e aí eu acho que é importante a gente sempre trazer as informações corretas e não aquilo que está na mente das pessoas. Aqui quem está nos prestigiando, o Wallace Pinto, Jacer Maali, Sueli Scuti, Kiria Sampaio, Edson Samara, Bill Barreto, Miguel Ângelo Dades, Dulcimária Gifo,
Lucília Carmo, Mauro Zanini, Mônica Cavalcante, eu agradeço muito a audiência de vocês, né, e a participação imensa nesse debate. Luciana, queria completar alguma coisa desta questão? Bom, a Joana, ela explicou muito bem, assim, só fazer um adendo para não atrasar, o Hamas, ele mudou muito, né, desde a primeira intifada, quando ele surgiu, né, em 87, até os dias de hoje, até passando por 2010, ele mudou bastante, né? Ele começou com uma pauta lá atrás no surgimento, né? Com uma carta, todo um projeto político, mas ele foi se adaptando às circunstâncias. Aquilo que eu acabei insistindo com vocês durante a minha apresentação, né? É preciso compreender a complexidade de todos os grupos políticos e dos partidos políticos palestinos, porque eles não são homogêneos. Os palestinos não são uma coisa só, um bloco homogêneo. E o Hamas, ele tem as suas dissidências, tem um grupo majoritário, tem os grupos minoritários também, mas que mudou muito com o passar do tempo. O Hamas, ele já há alguns anos, ele tenta se unificar com o Fatah, que é o grupo da situação na Palestina também. Então, eu acho que é só para pontuar também, para evitar esses tipos de estereótipos também com relação ao Hamas. Eu sei que é um assunto bem sensível, né, professora? Eu acho que o mais importante, e que a gente sempre, eu como educadora, né, e eu insisto, né, nesse lugar de educadora, a importância da gente separar as coisas quando nós estamos estudando, quando nós estamos vendo uma TV, quando nós estamos lendo um jornal, o que é o Hamas, o que é o Islã, o que é o terrorismo, o que é a luta palestina, né? E tentar pensar esses atores todos nos seus devidos lugares, né? Nas suas devidas ações. A gente costuma a comprar um pacote misturado de informações e não coerentes com a verdade. Então, por isso que qual é o papel da academia? A academia não é dizer, o Hamas é bonito, a luta palestina é bonita, tudo é bonito, não é isso. O papel da academia é trazer as críticas, mas essas críticas fundamentadas. Então, a gente, da mesma forma que eu sou uma pesquisadora de Islã há mais de 20 anos, eu não estou aqui para fazer uma apologia ao Islã, para dizer que tudo é bonito, que não existe problema. Quer dizer, problemas todas as comunidades têm, todos os movimentos sociais têm, mas a gente precisa colocar a crítica no seu devido lugar. Né? A gente precisa ter o respeito a esses movimentos sociais, à luta, né? Ao sofrimento de um povo, e o que a gente está tentando trazer em todas as lives é assim, é este conhecimento pautado tanto em pesquisa, quanto em militância, quanto em envolvimentos plurais que a gente tem, trazendo pessoas da própria Palestina para falar, pessoas importantes, pessoas ligadas ao Hamas, pessoas ligadas a outros grupos, enfim, o futebol está rolando aqui. Gente, eu tenho que desligar, porque os palavrões aqui estão... É algum futebol, é o problema das lives, né? Assim, de que a gente não dá, e assim, os gritos nas janelas, eu não sei se é Corinthians, não sei se é Palmeiras, eu não sei quem é que está jogando, mas eu sei que alguém está jogando e os palavrões Sim, aqui. o Corinthians ele ganhou, é por isso, aqui também, então. Aqui também, então, assim, mas o meu assim, é quase dentro da minha janela, assim, né? Assim, Também. deve ser, se forem corintianos, palestinos, está tudo ok, não tem problema, vamos à luta. Então, eu queria agradecer muito a vocês, queria retomar novamente o convite, todos os sábados, às 5 horas da tarde, que vocês acompanhem as nossas conversas, as nossas lives. Agradecer muito a Arjan Sadik, que eu esqueci de dizer que é psicóloga, que é me orientando lá no Departamento de Psicologia da USP de Ribeirão, que tem feito um trabalho muito importante sobre os livros didáticos, né, fazendo revisitando esses termos, o modo como o Islã aparece, o modo como os árabes aparecem. Acho que isso tem sido assim primoroso, né, essa parceria, esse trabalho. Acho que a gente tem muito a ganhar com isso. Temos a Luciana com esse trabalho que é extremamente importante. Acho que eu cada vez mais que eu vejo uma mulher na academia e uma mulher falando da causa palestina,
Eu fico muito feliz porque a gente precisa realmente dessa resistência acadêmica de mulheres falando sobre o tema, né? Então, agradeço muitíssimo a vocês a participação e agradeço muito o Ibraspal pela essa oportunidade desse diálogo, porque a gente tem que continuar dialogando e trazendo essas informações mais presentes, né, mais do nosso cotidiano, trazendo a pauta da Palestina para o nosso cotidiano, né, porque é muito distante, né, das pessoas de modo geral. A gente pensa que as pessoas entendem do que nós estamos falando, mas de fato elas não entendem. Então, eu queria agradecer muito a vocês duas pela parceria. O livro é gratuito, gente, vocês podem baixar aí, né? Acho que o Marcos já fez uma propaganda aí, o link do livro. É importante que vocês leiam, que vocês adquiram conhecimentos. Eu sei que tem muitos professores nos assistindo. Acho importante Oriente Médio e Palestina pesquisados a partir do Brasil, reflexões acadêmicas, marginais e críticas, né? Organizado pela Arjan Sadiq e pelo Fábio Bacila. Então, acho que é importantíssimo a gente trazer esse conhecimento mais plural, essa diversidade, né, de conhecimento, para as universidades, para as escolas, para os trabalhos que a gente continua realizando. Eu passo a palavra para as meninas aqui, para elas fazerem essa fala para costurar tudo isso, né? O que vocês acham importante de deixar registrado aqui na nossa live de hoje, já agradecendo muitíssimo a participação de vocês e agradecendo muito a participação de quem esteve aí comentando e compartilhando a nossa live. Bom, começar então. Eu estou fiquei muito feliz de conversar com vocês nessa live. Muito obrigada pelo convite. Eu acho importantíssima essas iniciativas para, inclusive, de uma maneira didática, apresentar o que significa a causa palestina, quem são os palestinos. Eles estão mais próximos do que muita gente pensa, do que muita gente sabe. Eu agradeço demais. Eu acho que é muito importante nós apresentarmos essas temáticas que envolvem a causa palestina de uma maneira bastante acessível, né? A gente sabe que foram muitos ciclos de violência, são muitas as nomenclaturas, principalmente nomenclatura em árabe, e o brasileiro acaba não compreendendo direito, acaba confundido, inclusive, conforme a gente comentou no início dessa live, com uma luta religiosa. Não é uma luta religiosa, é uma resistência a um conflito muito complexo que passa por muitos lugares e por muitos grupos, por muitas dissidências. É um conflito que se tornou, infelizmente, permanente, mas que os palestinos estão muito mobilizados dentro da Palestina e fora da Palestina, inclusive aqui no Brasil. Então, eu agradeço, eu estou à disposição, quem quiser me mandar um inbox, querendo conversar, eu estou à disposição. Muito obrigada e boa noite. Bom, também quero agradecer especialmente à professora e também ao Ibraspal, né, pela oportunidade. E, olha, eu acho que esses espaços a gente precisa estar cada vez mais atuante, né? Acho que as redes sociais, a internet possibilitou isso. A gente teve como, durante muito tempo, historicamente, quem tinha o poder da palavra sobre a questão Palestina-Israel, né, que eu acho mais do que um conflito, né, um processo de colonização, um processo de ocupação, mas isso ficou sempre com a voz dos israelenses. E agora, eu acho que ultimamente, a gente está conseguindo dar voz para os palestinos e as redes sociais estão contribuindo bastante, né? Agora, a pandemia teve esse lado também de produzirmos as lives e de dar voz também para os pesquisadores aqui no Brasil, dar voz para as estudiosas, como a Luciana, como eu, como a Soraya Misli, que somos militantes, que também somos pesquisadoras, também somos estudiosas, estamos na academia, né? E aí a gente também está promovendo o BDS acadêmico também, e promovendo essas informações, né, contra tantas desinformações a respeito da Palestina, a respeito dos palestinos, que, como a Luciana disse, estão presentes no Brasil, mas ainda são muito desconhecidos ou de uma realidade bastante distorcida.
Então, a gente continua seguindo, né, porque o discurso, ele tem um grande poder e agora a gente trava essa disputa narrativa. A gente tem condições de travar uma disputa narrativa que antes era hegemonicamente israelense, mas agora a gente também pode ser voz e dar voz aos palestinos, né? Então, porque tem muitos brasileiros também que às vezes não tem relação nenhuma com a Palestina, mas que também contribuem com a nossa luta, são nossos apoiadores, né? E a gente vai continuando. Eu acho que é isso. A gente vai até a vitória, porque, como diz Mahmoud Darwish, a gente sofre de uma doença incurável, que é a esperança, e a gente vai seguindo junto, porque a nossa luta é justa, e ainda a gente vai lutar e vai conseguir uma Palestina livre, soberana e autodeterminada. É isso que a gente faz todos os dias, é isso que a gente busca, cada um de nós, nas nossas relações micropolíticas, conversando, fazendo as lives, estudando, produzindo artigos, produzindo livros. Esse é o nosso grande objetivo, uma Palestina livre e soberana. É isso, gente. Aqui, para encerrar, o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL, está dizendo aqui: meu mandato está à disposição da comunidade palestina e aliados. A gente agradece muitíssimo também esse apoio, também a audiência da Valdívia Souza, da Maria Bernucci, do Mahmoud Darwish, né? E a gente quer realmente agradecer muitíssimo a participação de todos vocês, agradecer a participação dessas pesquisadoras, militantes, né, aqui acadêmicas importantes do nosso campo de atuação, e desejar a todos vocês uma boa noite, que fiquem em casa, sigam a página do Ibraspal, a gente está no Instagram, né, dá uma procurada lá, todas as nossas lives vão, em primeiro lugar, para o Instagram, depois para o Facebook, também sigam a página do Ibraspal no Facebook, no Twitter, e a gente continua divulgando a causa, divulgando a nossa luta e a resistência, e retomo nossos sentimentos ao povo libanês pela tragédia em Beirute, e retomo os nossos sentimentos do Ibraspal pelos 100 mil mortos, né, no Brasil, infelizmente. Isso abala todo brasileiro, abala os palestinos e abala todas as pessoas que são humanas, né, que têm coração e que são tementes também, muitos de nós, a Deus, né? Então, boa noite a todos. Nos vemos no próximo sábado, às 17 horas.